Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, dependendo de quando vocês vão começar a ver essa live. Estamos começando mais uma live do Bio2 Biodança. E hoje temos uma entrevistada muito especial, a Maria Lúcia Pessoa. Daqui a pouco ela vai estar entrando e somos facilitadores de biodança. Eu sou Sheila. Eu sou Esteban, nós somos o Bio2, Biodança Bio2, estamos Falando de Brasília. falando aqui de Brasília, desde a Asa Norte. Nós facilitamos grupos de biodança aqui na 712, 912 Norte, na Escola Mafagafo, 2 vezes por semana. Nas terças e nas quartas-feiras, às 20 horas, nós temos grupo regular de biodança. Nós ajudamos você a expressar com mais liberdade quem você é. Descobrir e expressar quem você realmente é. Nossa convidada de hoje, muito especial, é Maria Lúcia Pessoa Santos. É uma facilitadora muito querida e muito conhecida no mundo inteiro. Muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda à nossa roda virtual, Maria Lúcia. Boa noite. Boa noite. Noite. Enorme alegria ver vocês, estar com vocês, estar com todos que estão nos acompanhando. Para nós é uma grande honra, Maria Lúcia, uma grande honra recebê-la. E é um bate-papo gostoso com a Maria Lúcia Pessoa, que conhece muito de biodança. Muito. Muitos anos, muita experiência, muito tem colaborado, já colaborou muito e continua colaborando muito com toda a parte teórica, de estruturação, de amplificação da biodança. Então, é alguém assim fundamental, é um pilar na história da biodança, Maria Lúcia. Então, para nós é uma grande honra recebê-la aqui hoje. E é uma roda, então quem está entrando e quiser fazer alguma pergunta, quiser falar algo, saudar, enfim, está aberto. Nossa primeira pergunta sempre é para situar-nos como foi a chegada à biodança. Então, como você conheceu a biodança? Em que momento de vida você estava quando conheceu a biodança? Como foi esse primeiro contato com a biodança, Maria Lúcia? Conta para nós. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui para falar daquilo que eu mais gosto de fazer na minha vida, que é dançar, que é encontrar com amigos, trocar ideias. Então, essa pergunta de como que eu conheci a biodança, né? Eu era muito jovem, eu tinha 26 anos na época em que o Rolando Toro veio a Belo Horizonte pela primeira vez. Eu, recém-formada em psicologia, e já iniciando, então, né, uma profissão, uma carreira nova. Eu tinha feito uma formação anterior, eu sou professora, muitos de vocês não sabem. Eu fiz magistério e adorava também trabalhar com crianças, e na escola, naquela época, escola primária, né? E nesse inteirinho eu fiz psicologia, me formei 6 meses antes de conhecer a biodança. E na universidade, eu já queria desenvolver um projeto que utilizasse a música nos processos de aprendizagem. Porque eu fui uma criança muito ativa, muito ativa mentalmente e ágil fisicamente. E para eu estudar, para conseguir me concentrar, eu precisava sempre estar ouvindo uma música com um radinho ligado e às vezes com um pequeno lanche ao lado. Quer dizer, eu me cercava de subterfúgios para que essa dispersão da minha mente, essa minha agilidade, não também dificultasse a aprendizagem. Mas, infelizmente, a minha orientadora na universidade disse, não, isso não vai dar certo. E aí me formei e 6 meses depois eu conheci a biodança e sei que dá muito certo. A música dá muito certo nos processos de aprendizagem. Então, assim estava eu, quando conheci a biodança e o Rolando Toro. E como foi exatamente, como você conheceu? Através da faculdade, da UFMG? Onde que você conheceu? Em que situação que você conheceu a biodança? Sim. O Rolando Toro e a biodança, né? Sim.
Então, eu já era uma buscadora de trabalhos novos, de abordagens novas. Tinha passado por várias correntes de psicoterapia como parte da minha formação, né? E nesse período, o Instituto Isalem, na Califórnia, começava a desenvolver as abordagens corporais. O corpo ainda era muito mais proibido que é hoje, né? E as terapias começavam naquele período. Então, eu conheci um trabalho chamado treinamento sensitivo, que era desenvolver a habilidade, a sensibilidade corporal, do tato, do contato. E me aprofundava naquela época no trabalho da abordagem haitiana. Estudava muito Lowen, né? O Gaiarsa também foi meu contemporâneo, um pouco mais velho que eu, mas já convivemos, né, nos meios da psicologia durante muito tempo. E nesse período, eu desenvolvi um trabalho com meus pacientes e também com as pessoas interessadas nesse trabalho corporal com a bioenergética. E neste meu grupo, tinha uma facilitadora, Denise Morelli, e ela conheceu o Rolando Toro no Rio de Janeiro. E ela era minha aluna nessa época. E chegou e contou: Maria Lúcia, você vai adorar o trabalho. Eu conheci o Rolando Toro, uma pessoa espetacular, uma metodologia encantadora. Tem tudo a ver com você, você vai amar. Eu falei: quando que ele virá? Ah, ele vem a Belo Horizonte. Eu falei: quando? Ela falou: você nem pergunta quanto custa? Eu falei: não, esforço para pagar a gente vai sempre fazer quando tem muito interesse numa abordagem. Isso para mim nesse momento é secundário. E aí, na conversa, ele estava muito próximo de vir a Belo Horizonte. E então, meu primeiro contato foi em junho de 76. A biodança em geral, no Brasil, ela começou através da análise transacional. Lembra dessa abordagem? Atualmente já não se fala tanto, não? Mas naquele período, era o trabalho que mais era desenvolvido no sentido do movimento do corpo, toda essa dinâmica, né, de movimento, de contato, de encontro. E a análise transacional, então, através do Rafael Rubens, que também é um professor bem antigo em Belo Horizonte, ele já era da análise transacional e eu fiquei conhecendo assim, né, através das divulgações na faculdade, e fiz o meu primeiro encontro, então, em Belo Horizonte mesmo. Era um lugar lindo, de um espaço enorme, eram 150 pessoas dançando. E eu vou contar um segredo aqui, que vai se tornar público a partir desse momento. Rolando estava numa fase de muita experimentação. Então, ele colocava música, movimento, naquele espírito de investigação mesmo. E quando eu cheguei naquela multidão, 150 pessoas dançando, movimentando, eu me entreguei completamente. E o resultado? Caio no chão. Tive um transe de nível 5 no meu primeiro contato com a biodança. Foi uma coisa maravilhosa, que hoje raramente alguém vai ter essa oportunidade, porque trabalhamos muito com progressividade, não? Então, toda uma metodologia que foi sendo construída, né? E que nos permite agora ter renascimentos muito mais cuidados e suaves. Mas naquela época, Rolando muito audaz e interessado na investigação, e a música ia e nos tomava mesmo, né? Então foi uma experiência que eu nunca vou me esquecer, mas uma experiência profunda e muito importante, porque eu caí, o grupo se abriu, eu caí no chão, e depois as pessoas me acolheram e tal. Então, nisso teve dois fenômenos que eu acho muito surpreendentes. Primeiro, que a Cecília Luzi acompanhava o Rolando nessa época, e eu perguntei para ela assim: Cecília, por que você tirou a música? Ela falou: eu não tirei a música. Todo o tempo teve música. Então, realmente, houve um estado alterado, não só da percepção, como também da consciência, né? E foi muito significativo isso. E o segundo ponto é que isso foi um marco na minha vida. Eu estava numa fase de buscar, de ter necessidades, sonhos, desejos, e não sabia como fazer para realizar.
Claro, recém-formada, estudando, fazendo um caminho normal que se faz no início de qualquer profissão, né? Porém, esse transe, quando o Rolando me colocou na roda para ir olhando as pessoas, aí eu entendi como um estalo, assim, que a gente chama de insight, né? Tudo está no mundo, tudo está aí, a vida está à minha disposição. Naquele momento, eu aprendi a viver de um jeito muito diferente. É uma compreensão muito profunda. E depois, né, a cada vez, o Rolando continuava vindo a Belo Horizonte, regularmente, uma vez por mês, às vezes ficava 15 dias. E toda a formação foi se processando, né? E o encantamento sempre. E hoje, né, depois de tantos anos, lembra que eu contei que eu comecei com 26, né? Hoje eu tenho 74. E nunca parei de fazer biodança, nem de dar aula e nem de me tratar. Em alguns momentos que eu estou muito ansiosa ou com muitos desafios pela frente, os grupos de biodança sempre são apoios. Não significa que a gente não aprenda também a resolver as questões, né, da nossa vida. Mas um grupo de apoio é sempre importante. E aí eu vou seguindo nessa trajetória. Então, você perguntou se eu conheci na universidade, conheci através da análise nacional, num sindicato até, de professores, me parece. E nesse período, eu conheci o casal que trouxe, junto com o Rafael Rubens, né? Era um casal de médicos, e a esposa estava grávida, não podia seguir, e Rolando falou, Maria Lúcia, você não quer continuar? Eu falei, olha, eu não sei fazer, mas eu posso aprender. Então, eu nunca organizei um evento desse tamanho, não sei como faz, mas estou disponível. E esse sim que eu disse a biodança naquele dia, eu sigo dizendo todos os dias da minha vida. Ah, que bom ouvir essa história, Maria Lúcia. A gente não sabia dessa história. Olha que Eu história. sabia da análise transacional, mas não sabia que tinha Olha. chegado através e que você era professora. Isso para mim foi uma novidade. E esse primeiro momento de encantamento, você falou em encantamento, que nesse primeiro contato com o Rolando, nesse primeiro contato com a biodança, houve aí um encantamento. Você tinha 26 anos, quer dizer, muito jovem, está com 74, você disse. Quase 50 anos, né? Quase 50 anos. O encanto, fala pra gente, como que tá? Existe ainda o encanto? Você ainda se surpreende? Como que é isso? Quase 50 anos depois. Eu acho que essa é a magia. À medida que vocês foram falando os nomes, era como se ponto de luz fosse me tocando, porque são muitas pessoas queridas e sabê-las aí é muita emoção para mim. Então, o encantamento permanece. Permanece por essa possibilidade de reencontrar pessoas, de encontrar pessoas novas. E o próprio método, que é assim, muito respeitoso, muito cuidadoso. Eu também venho de outras. Eu já falei, né, que fui haitiana e depois fui tecendo esse caminho da bioenergética suave, que podemos chamar a biodança em alguma instância de bioenergética suave, né? Como a filha do Reich, a Eva, escreveu vários livros, trabalhou muito com a formação da couraça desde a vida intrauterina, né? E a biodança, com tantas cerimônias de renascimento, com esse cuidado, com esse carinho, vai possibilitando novos imprints. Então, uma renovação biológica fantástica que a gente tem em cada sessão de biodança, né? Então, o encantamento não me deixa cega. Eu sigo estudando, observando, construindo, mas é uma delícia ver cada resultado. Então, em muitos momentos, assim, um grupo novo é uma nova chance, é um recomeçar. Então, a cada vez que você dá uma aula, você aprende coisas novas, né? Do seu jeito de trabalhar, do desenvolvimento das pessoas. Então, eu acho que
esse elan, aqui em casa de Joana, a biodança tem um elan, tem uma magia, tem algo que nos contagia mesmo, né? Que encanta e entusiasma. Continua assim, Sheila, continua. Ah, que maravilha. É fonte de vida. O encanto e o entusiasmo sempre são fontes de vida. E depois desse encanto, assim, quais foram, assim, os primeiros benefícios que você sentiu na sua vida concretamente? Foi a primeira sensação de que, olha, esse processo me trouxe algo transformador, importante? Então, eu nasci no interior de Minas, numa família grande, com pais muito amorosos e muito cuidadosos. Mamãe nasceu em 1916, papai em 1904, e eles foram pessoas realmente muito à frente do tempo deles, sabe? Então isso já me deu uma bagagem muito boa, assim, de autoconfiança, de intimidade comigo mesma. Eu sou a caçula de 6 filhos, fui muito paparicada, muito cuidada, muito amada. Então, eu não tive alguns sustos que algumas pessoas têm do olhar que acolhe, né? Do olhar que aproxima, do contato, do abraço. Então, como pessoa, a biodança só fortaleceu esse contorno. Então, não é uma coisa super nova, porque eu já vinha de uma família muito cuidadosa. Mesmo assim, a coragem existencial eu posso destacar como um dos principais efeitos da biodança. Primeiro, de ser menina, de ser mulher, de estar atualmente estou fazendo parte de um grupo de biopretes, de entendendo mais o racismo no Brasil, coisa que não me passava desapercebido naquela época, porque meus pais também, eu tenho uma origem de uma mãe branca e um pai negro, né? Então eu convivi, e isso demorou a entender o que é o lugar de uma mulher negra no Brasil. Porque eu vinha de uma autoconfiança, de uma segurança, de uma intimidade. E a biodança era um meio também muito acolhedor, muito mais, talvez, naquele período do que hoje. Éramos muito inocentes e felizes. Muito. A gente não conhecia a maldade. Então, era como se... Rolando tem essa frase, né, de devolver a humanidade ao paraíso. Realmente a gente vivia de uma maneira paradisíaca. Viajávamos muito, nos encontrávamos, era uma grande família, no sentido de uma família que protege, que nutre. Então, foi um período assim, de muitas descobertas. Eu já também recém saí da universidade, que já tinha aberto, né, um grande número de possibilidades. E viver a biodança, então, fortaleceu minha coragem. Eu me lembro dos meus primeiros trabalhos, que foi a minha monografia, naquela época eu já escrevia monografia. A minha monografia foi sobre casais grávidos, que era também uma proposta usada, né, para o período. Então eu fui acompanhando todo o desenvolvimento das novas descobertas, das novas abordagens, tendo como um suporte muito importante a presença constante do Rolando Toro. Ele vinha a Belo Horizonte e ficava nas nossas casas. Então, às vezes, a gente sentava de manhã para tomar o café da manhã, daí a pouco chegava a Conceição, que me ajudava nesse período, falava, gente, vocês podiam dar licença para eu servir o almoço? E nós não tínhamos visto o tempo passar. O Rolando, com essa enorme generosidade dele, né, também, e eu muito curiosa, muito estudiosa, muito interessada em conhecer o para quê, o porquê, o para quê, o como, de todas as nuances de exercícios, de vivências. Foi uma delícia, uma delícia. Que delícia te ouvir falar, Maria Lúcia. Que gostoso ouvir essa história. Como tem sido como caminho de autoconhecimento a biodança para você, sim? Que escolheu, e como tem sido
ao longo desse tempo, num primeiro momento e ao longo desse tempo, escolher ser facilitadora de biodança e dar formação de biodança na escola de Minas Gerais para tantas e tantos facilitadores. Praticamente para todos os facilitadores. Todos fizemos escola contigo. Eu também, eu me incluo, né? Mesmo quem não, Um orgulho. mesmo quem não fez a escola em BH, mas a Maria Lúcia, claro, em algum momento vem à nossa escola, como foi o caso aqui em Brasília, dá uma, duas, às vezes mais maratonas na formação. Então, na verdade, você participa e participou da formação de uma grande parte dos Praticamente facilitadores. todos, porque, por exemplo, com o projeto Minotauro, desde o início, com Rolando Toro, então todos passaram, digamos assim, pela tua mão. Como foi essa saga, né? Como foi para você, primeiro, escolher ser facilitadora e depois formar tantas pessoas que hoje estão espalhando a biodança pelo mundo? Como foi isso e como está sendo? Como está sendo? Eu tenho pensado, quando será que vou me aposentar? Será que vai chegar essa hora ou não? Então, está sendo, viu, Estevam? Então, comecei aqui em Belo Horizonte, mas nesse período eram uns pouquíssimos didatas. Então, eu sou uma das didatas mais novas, ou mais iniciantes, né? Uma das primeiras didatas. Então, no período, era apenas o Rolando que dava as maratonas. Depois, isso foi de 76 até 80 e poucos. E aí, ele começou a convidar algumas pessoas. Eu fui uma das primeiras convidadas, o Carlos Garcia. Mas ainda era um grupo que não passava de 5. Era um grupo bem restrito. E cada estado foi desenvolvendo seus grupos de formação. E aí nós viajávamos muito, porque não tinha essa facilidade de a escola ter os próprios didatas, né, na sua cidade. E que isso também é maravilhoso, porque favorece demais, inclusive favorece economicamente, né? As viagens, os translados. Mas então eu passei, desses 46 anos, uns 30 anos viajando sem parar. Teve nos últimos anos, antes da pandemia, eu viajava todos os finais de semana. E aí eu fui para o Chile, eu fui para o Equador, muitas vezes no Equador, dei várias formações lá, de Minotauro, de 4 elementos, de biodança clínica. Fui para Lima, também fiz várias formações lá. Quando eu comecei a clínica, então, eu comecei no Brasil em 2012, né, desenvolver, sistematizar a biodança clínica. Eu comecei em 2012 aqui, em Belo Horizonte. E vieram vários facilitadores já de biodança, né, que se interessavam nessa nova forma de cuidar da saúde das pessoas através da clínica. Eu acho muito bonito também poder esclarecer agora que tem gente que fala, não, a clínica a gente vai trabalhar com o doente. Claro que não, nós vamos trabalhar com as mesmas pessoas que a gente trabalha. Algumas estão mais adoecidas, outras menos, né? E o grande foco da biodança clínica é a profilaxia, é a prevenção de adoecimentos e a promoção da saúde. E também nós incluímos, com muito cuidado, como produto de tantos anos de Minotauro, né? Como você lembrou, Estevam, o Minotauro é considerado a abordagem terapêutica da biodança. Então, existe uma certa confusão entre psicoterapia, que é feito por psicólogos, psicoterapia, ou por psiquiatras, né? E terapias, que significa tratamento. Então, as terapias complementares em saúde agora, no SUS, nós estamos mais aproximando dessa palavra terapia como sinônimo de cuidado com a saúde, de cuidado, no nosso caso, amoroso e técnico, né? Então, eu comecei a viajar. Fui para a Austrália 2 vezes, fui para a Itália, fui para Sevilha. A minha primeira turma em Sevilha foram 50 professores. A segunda foi 52. Eu achava até que o número ia diminuir e aumentou. E agora, em maio, estou indo passar o mês inteiro lá, na Espanha, porque
Uma novidade também, gente, que eu acho que é bom que vocês saibam que como essa internet facilitou, viu? Nesse período que a gente ficou trabalhando de casa, né? Então, eu tive 14 facilitadores de Israel, Equador, México, Miami. Marta, um beijo, viu? A Marta está aí também, de Miami. Vocês já falaram o nome dela. Então, deu oportunidade para muitas pessoas fazerem a formação. E como quem trabalha comigo sabe que eu trabalho de uma maneira muito prática, os facilitadores aplicaram o Minotauro online, dentro de um controle, de uma rigidez metodológica, para que a gente pudesse controlar os transes daqui, né? Cada um na sua casa, no seu lugar. Todos os professores aplicaram desafios e nós pudemos avançar muito no estudo da música, do movimento e nessa situação de continente interno, porque aí eu tive que trabalhar muito o continente interno para a autossustentação. Mas o grupo foi maravilhoso, assim, foi uma experiência realmente surpreendente. Eu fiz 2 turmas, uma de Minotauro online, que foi a minha primeira, então ela foi bem cautelosa. Fizemos só desafios de verbais, e na segunda turma, já com gente de vários lugares do mundo, essa que eu comentei, muito brasileiros também, já com desafios mais ousados. E deu muito certo, foi uma experiência muito importante, significativa, de muita qualidade. E agora eu estou indo especialmente à Espanha, o ano que vem. Vamos juntar lá um pouco das pessoas que estiveram nessa segunda turma online para fazer o presencial. O presencial do Brasil eu já fiz e depois vou fazer de vez em quando em outro lugar do mundo aí para ir completando a formação deles. Acho que avancei um pouco no tema, não sei se respondi total a questão. Excelente. Ótimo, Maria Lúcia. Ótimo, ótimo. E as pessoas estão aqui, vamos ver também o que as pessoas estão falando. O Fernando e a Rita disseram, sinto-me honrado em acompanhar a live. Tem várias pessoas aí entrando. A Mariana aqui. Daqui de Brasília. A Marta mandou beijos. Isso. Pois se você tivesse que ficar, Maria Lúcia, com alguma... a pergunta é muito ampla e eu vou dar a possibilidade de você escolher, como você sempre me falava. Você pode escolher, vou deixar você escolher. Ô, Maria Lúcia, eu quero fazer muito esse trabalho, mas estou sem dinheiro. Na época que eu fiz formação contigo na Escola de Minas Gerais, foi uma época da minha vida muito, muito difícil financeiramente. Aí eu falava, Maria Lúcia falava, não, você pode fazer. E às vezes ela me falava, você pode escolher como pagar, como vai fazer. Já vi muito trabalho, muita tradução, muita coisa para pagar minha formação. Então, agora sou eu que vou falar. Você pode escolher. A que você atribui, o que para você é assim, a joia da coroa na biodança, no sentido de transformação de vida. As pessoas que chegam e praticam durante um tempo, entram no processo evolutivo da biodança, qual é o diferencial que nós, como facilitadores de biodança, e a biodança em si, tem para oferecer, que é o referencial, o que muda de vez a vida das pessoas, como nós sabemos que acontece. E aí, que seria o mais, assim, mais marcante no processo da biodança? Eu tenho muitas coisas para falar sobre isso, mas vou iniciar falando sobre o título do nosso trabalho. A gente divulgou, né? Autoconhecimento para o autocuidado. Então, e esse tema do autoconhecimento é antiquíssimo e muitas abordagens cuidam dele e não é tão comum assim na biodança. Porém, o que eu entendo como autoconhecimento? Né? Ou vários autores também trazem essa perspectiva do autoconhecimento como a palavra auto, que é próprio, né? E parece até esquisito, assim, como que eu mesma vou, se estou convivendo comigo há tantos anos, vou me conhecendo? Vou me conhecendo. Vou me conhecendo primeiro, reconhecendo as sensações que eu experimento. Então, esse é um dos poderes da biodança, né? Nos aproximar das sensações.
do visceral, do que os nossos músculos, as nossas vísceras, a nossa pele está nos informando. Então, eu me conheço de várias maneiras. Uma delas é através das sensações. Como que eu me conheço? E por que o conhecimento me leva ao autocuidado? Também me conheço através das emoções. Que tipo de emoção me visita com mais frequência? Eu sou uma pessoa irritadiça? Sou uma pessoa calma? Eu sou uma pessoa tranquila? Eu sei dizer sim quando é sim, não quando é não? Então, as sensações, as emoções e os pensamentos. Afinal de contas, a palavrinha mágica para nós é integração, né? Que vai desde a integração motora, de ter um corpo articulado, as ideias articuladas, né? Então, o pensamento. Que tipo de pensamento me frequenta muitas vezes? Eu sou uma pessoa otimista? Ou eu sou pessimista? Ou, não, eu sou realista. Eu sou aquele realista. E o que está contando de mim para mim mesmo? Né? Então, quanto mais eu sei das sensações que eu experimento, das emoções que eu sinto, dos pensamentos que me frequentam, né? Mas isso vai me ajudando ao autocuidado. De novo, o próprio. O modelo teórico da biodança, ele fala de uma pessoa. Atualmente, quando eu vou dar aula, eu falo aqui tem um retrato seu. O que você pode me contar de você a partir desse retrato? E a pessoa olha o modelo, porque às vezes é tão abstrato, e ela vai se percebendo aí. Então, vamos falar da sua visão de mundo. Qual que é a sua visão de mundo? Nossa, para mim tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. Não, quando tem um desafio, eu me desespero, eu me descabelo. E assim nós vamos olhando aquele modelo, aquele desenho, que é um retrato de cada um de nós, e que ajuda o facilitador a encontrar os caminhos de facilitar os processos, né? Então, qual que é a sua visão de mundo? Você é uma pessoa muito tensa, o outro lado está nos convidando ao relaxamento, ao abandono, ao repouso, ao descanso, né? Então, para os de biodança que estão aqui, já tem o modelo desenhado na cabeça. Então, eu estou falando do eixo horizontal, né? Que é a consciência de mim mesma, a consciência do mundo que eu estou nele, que tem desafios todos os dias, que tem alegrias todo momento também, né? Então, é desse mundo como que eu me insiro e como que as relações se dão aí a partir dessa, inclusive da minha profissão anterior, né? Porque a nossa profissão anterior à profissão de biodança, já moldou uma visão de mundo, né? Então, se eu estiver aqui conversando com um engenheiro, um médico, um advogado e contar um caso, cada um vai ter a sua leitura, né? A partir também dessa visão anterior. Então, eu fui entendendo que o autoconhecimento quer dizer saber das minhas sensações, das minhas emoções, dos meus sentimentos, que tudo é verbo sentir, né? Saber como que eu penso, em geral, mais otimista, mais reticente, não vai dar certo. Não vou tentar, não vai dar certo. Então, uma visão pode ser transformada à medida que você vai dançando e vendo que sim, que dá certo. Que você, a princípio, estava com muito medo de levantar da cadeira e dar o primeiro passo. Mas quando você levanta e dá o primeiro passo, é tão possível, você nunca mais para de dançar, né? Porque é tão possível. Então, eu acho que o autoconhecimento, levando ao autocuidado, esse é um dos temas fundamentais para mim nesse momento de investigação. De consolidação, de escrever sobre, né? E aí também a sua pergunta me remete aos poderes da biodança. Que poder é esse, né? E por que a biodança promove transformação? Primeiro, porque ela é muito respeitosa. A biodança não diz assim, Sheila, eu sei que é melhor para você. Estevão, eu já te conheço muito, então é melhor isso. A biodança não faz esse tipo de colocação. Ela pergunta, o que é melhor para você nesse momento?
O que não está te agradando na sua vida que você gostaria de mudar? E nós temos instrumentos, competência, habilidade, capacidade de conduzir processos. Mas a pergunta é, quem sabe o que é melhor para si, deveria ser a pessoa. Às vezes ela está muito distante dela mesma e não sabe responder para si mesma a pergunta. Então, o método com a música, com o movimento, porque as músicas, não, todo mundo que está aqui, ou porventura alguém que não conhece a biodança está nos ouvindo, as músicas são muito específicas. E as músicas que você escuta têm relação com o seu estado de saúde. Então, se você está ouvindo músicas que estão te deixando para baixo, deprimido, infeliz, muda a sintonia, muda a frequência. Porque a música altera o humor, o ânimo, e é curativa. E a biodança trabalha com músicas curativas. O movimento desorganizado, desestruturado? Não. Movimentos harmônicos, com objetivos também muito específicos de gerar saúde, felicidade e bem-estar. E aí esse movimento a gente chama de dança, né? E nós falamos, dançar é dar sentido àquilo que a gente está fazendo. Ou seja, não fazer nada mecanicamente, não fazer para copiar os seus amigos, não correr o risco de se perder nas turminhas, né? Os adolescentes estão sofrendo tanto hoje, né? Então, vou falar um pouquinho mais rapidamente sobre o poder do movimento, o poder da música, das relações. É importantíssimo aprender na biodança clínica. Eu tenho usado com muito critério, com muito cuidado, a abordagem do conflito. De maneiras que as pessoas não precisem brigar tantas guerras, né? Grandes e guerras pequenas, guerras internas, guerras familiares, por falta de recurso. Por falta de recurso, muitas vezes. Ou por ganância, como também a gente sabe que acontece nas grandes guerras, né? Mas nas menores, nas domésticas, nas irritações entre os familiares, muitas vezes é por falta de recurso. Então, nós olhamos na clínica com muito carinho, com muito cuidado, a nossa capacidade de dar mais respostas assertivas, mantendo a ternura, a afetividade, o cuidado, desenvolvendo essa nossa capacidade de dizer sim quando é sim e não quando é não. Então, a biodança realmente é uma escolha de vida para mim, sabe? Eu passei assim, eu acho que vou seguir agora até o fim dos meus dias com essa alegria de ver a transformação das pessoas naquilo que elas desejam, naquilo que elas vieram buscar e que nós temos capacidade de oferecer dentro de um processo de transformação e de transmutação, né? Não basta só transformar, precisa mudar o nível do fluxo vital, da energia vital. E isso implica em coragem, em discernimento, né? Em cuidado amoroso. E quanto mais nos conhecemos, mais fácil fica cuidar. Porque nós vamos cuidar da nossa saúde em todos os níveis, emocional, espiritual, relacional, não é? Então, assim. Maravilha. Obrigada, Maria Lúcia. Muito obrigada. A Amanda colocou uma coisa interessante, é uma grande referência técnica da biodança, Maria Lúcia, com certeza. E ela perguntou, Maria Lúcia, é verdade que o Rolando Toro tratava dúvidas com você também? Quando ele tinha alguma dúvida sobre biodança, perguntava a Maria Lúcia. E tem mais gente falando, maravilha ouvir você, saudades da Maria Lúcia. É a Helena, querida, de Itavira. Uma grande alegria. A Helena daqui de Goiás, de Goiânia também está aqui. Parabéns, Maria Lúcia. O Mauro. O Mauro Rottenberg, lá do Sul, nosso querido amigo Mauro. Maria Lúcia é uma grande referência na biodança, tenho grande admiração pelo seu trabalho. O Vadis também está participando aqui, disse, sinto estar em vivência de um evento relevante na história da biodança. Gratidão aos envolvidos. Estamos todos nesta roda, Vadis, querido. Perguntando se
é verdade que eu trocava ideias com o Rolando Toro. Claro, o Rolando é uma pessoa muito generosa, um conhecimento vastíssimo. E às vezes a minha criança fazia pergunta para ele e ele respondia à minha criança. Como, por exemplo, um dia eu falei com ele assim: quando você fala vida, não poderia ser sinônimo de Deus? Aí ele disse: eu não posso imaginar um velhinho de barbas brancas sentado no trono. Então foi uma pergunta da criança e ele respondeu gentilmente à criança que tinha perguntado. Né? Então, ele não ridicularizava nada. Como também, uma vez ele chegou esse caso eu até conto aí no meu livro Labirinto. Ele chegou de Maceió depois de 10 dias de Projeto Minotauro. Ele veio direto de Maceió para Belo Horizonte. Ele tinha feito o Eduardo Chiniachi, que era colaborador lá, né, naquela época, e havia montado um grupo para... Estava em período de estudo, iniciando o Projeto Minotauro. E ele chegou muito aflito aqui em casa e me disse: Maria Lúcia, não deu certo, foi uma experiência muito pesada, as pessoas se desorganizaram muito, vômito, diarreia. O Minotauro no início, ele era uma experimentação de enfrentamento de desafios. E hoje eu tenho um Minotauro maravilhoso, porque nesses anos todos eu fui incluindo o Minotauro e a biodança. Então agora nós temos um trabalho muito profundo, de muita qualidade e sem desgaste energético ou biológico, né? Então ele estava bem aflito com essa situação e eu tenho muita facilidade de organizar, de sistematizar. Falei, então vamos sentar e vamos fazer. O que você quer fazer? Né? E aí nós fomos conversando e eu simplesmente, por ter uma boa capacidade de escuta também, o que me ajuda muito na minha profissão e é fundamental para todo o trabalho. E aí ele foi colocando as questões, como que ele gostaria que fosse, comparando com o que tinha sido ruim, e nós estabelecemos um programa nesse dia, selecionamos o Minotauro em 5 módulos de formação, de um final de semana, de 18 horas cada um. Então começávamos na sexta à tarde, e até hoje chega mais ou menos essa estrutura. Começava na sexta à tarde até o domingo à tarde. E aí, estabelecendo um programa. O que você quer falar? De qual assunto? Vamos dividir por medos, porque já existia a lista dos medos, né? Vamos trabalhar por fronteira. O que você acha que é melhor? Vamos experimentando. E assim eu fui junto com ele, experimentando. 88 saiu o livro Minotauro. Antes nós fizemos, não sei se 1 ou 2 turmas de formação aqui em Belo Horizonte, experimentando esse programa novo, né? Dessa maneira mais orgânica, tão intensa quanto, mas não tão desorganizadora, vamos dizer assim, porque as pessoas tinham tempo de intervalo, era sempre no regime de convivência, né? Íamos todos para o mesmo lugar. Nesse período eu tinha um centro de desenvolvimento lá em Lagoa Santa, um centro de treinamento, fizemos muitos minotauros lá. Esteve, inclusive, fez a formação dele lá, né? Naquele paraíso, que era uma maravilha, né? O lugar. Então, não como assim, como eu sou grande, porque estive do lado do Rolando. Não. Como o Rolando é generoso de estar atendendo e me ouvindo. Ele me ouvia muito. E isso era motivo de ciúmes entre vários membros da família. Por quê? Porque eu perguntava muito e tinha muita curiosidade, estudava muito. Talvez eu seja uma das pessoas que mais conhece Rolando Toro, o teórico, né? O amigo também muito, porque viveu muito tempo aqui conosco. E ele tinha essa grandeza de... Ele não ficava em hotéis, ele sempre ficava na casa das pessoas, escreviam cartas de agradecimento depois, se envolvia com as questões pessoais nossas, né? Quando estávamos tristes, ele mandava poesia, falava pelo telefone, dava maior apoio. E assim seguimos, numa amizade muito estreita. E hoje, quando eu olho as dedicatórias dos livros, todos que eu tenho dele ao longo da história, a palavra amizade aparece em todas elas. Então, foi realmente uma vivência de grande proximidade,
e alegria de conviver mesmo. Então, assim, eu tive aí, né? Tive a oportunidade de estar desde ver o modelo teórico quando ele tinha só uma linha. Eu comecei no modelo quando ele tinha só a linha horizontal. E cada traço do modelo eu estava junto, né? Eu estava vendo acontecer. Como muitos outros facilitadores também tiveram essa oportunidade, né? Então, nós fomos desse período onde a gente podia sentar, conversar, levantar hipóteses, construir junto. E assim a gente foi crescendo. E parece que isso trouxe para mim um compromisso, uma responsabilidade em escrever. Por isso eu tenho tantos livros publicados. Porque tem um professor nosso aqui de Belo Horizonte, da segunda turma, que é o Gerson Barros de Carvalho. Ele escreveu uma dedicatória na monografia que ele me entregou, assim: a melhor maneira de agradecer é retribuir o bem recebido. Então, eu acho que eu escrevo tanto como uma forma de agradecimento, pelo tanto que eu recebi também. Você falou da tua amizade com Rolando Toro e outros amigos. Você fez amigos na biodança? Essas relações afetivas que surgem na biodança, não sabemos muito bem. Não nos conhecemos em um encontro de biodança com Sheila e hoje estamos juntos, somos um casal muito feliz. E tenho amigos, a Sheila também, nesses mais de 30 anos de biodança, tenho amigos muito queridos que cultivei, e aí nós tínhamos essa curiosidade, queríamos saber como foi, porque a entrevista vai dirigida a uma questão bem pessoal de como é a biodança para cada um de nós, e como é a biodança para Maria Lúcia no sentido de criar vínculos afetivos. Como foi? E como está sendo? Então, isso é uma trajetória muito linda, muito bonita. Eu venho dessa família, né, que eu já falei no início, que também a amizade é um bem muito precioso. A gente cultiva, cuida, né, dos amigos. E a biodança, ela fortalece muito isso, porque vai dando recursos afetivos, né, de cuidado, de estar presente nos momentos de alegria, de celebração, de contentamento, nos momentos de perda, de dores. Então, o maior, há um tempo atrás, a referência da pandemia foi um pouco antes, né, de começar, estivemos em Brasília, para a fundação de uma associação de escolas, né? E lá nós tínhamos amigos, nós que estávamos lá, os antiquíssimos, e nós nos demos conta que temos amigos muito antigos e amigos muito atuais. E saímos para jantar, para celebrar, foi maravilhoso esse encontro. E uma medida muito bonita para mim são os meus aniversários. Nos meus aniversários, eu tenho pessoas de 47 anos atrás, eu tenho pessoas de 10, 20, 30, e vou somando, e tem pessoas atuais. Então, o meu grupo de amigos não para de crescer. Para de crescer e amizade de consistência. Muita amizade de consistência. Agora mesmo, né, que eu passei por essa situação, estou passando ainda gravíssima do desaparecimento do Otto, o meu primogênito, a quantidade de pessoas que vieram na minha casa me visitar meus cabelos até fazem assim, porque é de muita emoção, de ver que a gente dança, que a gente alegra, que a gente celebra e que também a gente está presente. Amigos do Brasil inteiro, do mundo inteiro, mandando mensagens, falando, colocando em oração. Então, isso é uma força estruturante mesmo. É algo que tem raiz, e que são raízes muito fortes e profundas. Então, eu às vezes penso, não, como é que eu estou assim, caminhando e não perdi a esperança? Uma outra coisa muito importante também é o processo de biodança. Porque o processo de biodança ele é real. E a gente sabe que é real em situações extremas. Então, eu consegui, com dor, com sofrimento, com dúvida, etc, etc, mas de não estar internada no hospital psiquiátrico. Porque é uma situação muito ruim.
né? Então, a angústia da incerteza, da dúvida. E isso confirma para mim, na minha história de vida, a importância do autoconhecimento para o autocuidado. Porque eu fui entendendo as coisas, e às vezes alguma pessoa fala assim, mas você não pensa que ele está morto? Eu falei, eu posso pensar, eu penso todo dia. Mas eu também posso pensar que ele está vivo. Nesse momento eu só posso dizer que eu não sei. Mas o que seu coração está falando? Eu falei, meu coração está em silêncio. Porque a expectativa é que meu coração diga exatamente. Isso eu não posso afirmar. Porém, eu entendo que as amizades nos sustentam nos momentos mais delicados da nossa vida. Eu fui falando, cada pessoa que chegava aí é um pontinho de luz que vai acendendo em mim, assim. É uma certeza absoluta que eu não estou sozinha. E que nunca estive sozinha. Então, assim, é muito bom sentir isso, sabe, gente? Essa construção, né? Amorosa. É uma sensação que eu, Estevam, a gente tem sentido, Maria Lúcia, compartilhando contigo, é que somos jardineiros, cuidamos de jardins, espalhamos sementes. E você é uma grande jardineira, espalhou sementes nos quatro ventos, como se Pelo diz, mundo. pelo mundo, sementes muito boas. E claro, que vai colher bons frutos de tudo isso. E temos colhido também frutos preciosíssimos, que é justamente esse amor, esse afeto, esse carinho das pessoas e também ver o processo de transformação das pessoas. Isso é fantástico. É realmente ser testemunha, né, desse caminho de processo de transformação. Você acha que é importante que a biodança esteja neste lugar que estamos exatamente aqui agora, nesse mundo virtual, nesse mundo online, que tem toda uma outra velocidade, uma outra linguagem, inclusive, enfim. O que você pensa? Como é que você acha que a biodança pode ter voz também aqui, nesse mundo virtual? Ou isso não é importante? O que você pensa sobre isso? Eu acho que é importantíssimo. É mais que importante, importantíssimo. Por quê? Bem no início, quando eu comecei a trabalhar na Abraça com os cursos, ainda não tinha pandemia, não tinha impedimento, mas já utilizávamos a internet, por exemplo, as plataformas, para conversar. O Brasil é imenso, né? Para diminuir as distâncias, para que a gente pudesse trocar informações, opiniões. Começamos com os cursos. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Depois, durante todo esse tempo da pandemia, que teve também muitas discussões, né, entre o próprio meio da biodança, pode fazer biodança sim, online, não pode? O que é? Eu fui entendendo o terceiro nível de vínculo com muito mais profundidade. Então, nós falamos do vínculo cósmico, do vínculo energético, do vínculo até imaterial, né? Porque a sensação de presença pede pele, pede contato, pede abraço. Mas também o fato da gente estar aqui agora, nos olhando, envolvidos na conversa, na dinâmica, né? Na informação, na emoção. Quantas vezes nos emocionamos aqui? E cada um está na sua casa, no seu lugar, no seu espaço. Então, houve, para mim, uma informação para além do que eu tinha até então. Eu nunca tinha tido oportunidade de estar com pessoas de vários lugares do mundo ao mesmo tempo, como se estivéssemos todos no mesmo lugar. Aí diz assim, não, a biodança não trabalha como se, né? Não é dessa perspectiva que eu estou falando. Mas a presença é real. É real. Falta daqui a pouco a gente poder tomar um cafezinho aqui por esse sistema ou sentir o cheiro. Mas é muito real. Eu vivi experiências muito fortes de conexão, de ligação íntima e profunda nesse mecanismo. Então, eu acho que nós podemos
utilizar todos esses recursos com a devida precaução, cuidado, né, com a intimidade. Pessoas, durante as aulas de biodança, nesses 3 anos, uma vez, porque eu fazia, gente, vamos caminhar pela casa, por exemplo. Estabelece o contato com a sua casa, com o lugar que você está. Vê se aí, porque nós não temos aquela pergunta, onde morar, com quem viver e qual é a vocação. Então, e uma vez uma pessoa disse, nossa, eu achava minha casa tão pequena. Mas hoje eu gostei tanto da minha casa, porque ela caminhou com olhos de ver, com um corpo de sentir, protegida naquele lar. Então, isso foi pela internet. Nós nunca poderíamos fazer isso de outra maneira, né? Que a pessoa pode imaginar a casa dela durante um exercício, a fluidez com imagens, mas aqui não, foi uma experiência concreta, real e de transformação da relação com o ambiente, com o espaço. Então, eu acho que esse cuidado que precisamos ter, porque estamos dentro também da casa das pessoas, e claro que elas nos convidaram e abriram a casa, porque senão também ninguém invadiu, né? Mas de cuidar dos espaços. Eu, às vezes, falo, olha, tem alguém que quer fazer a vivência? Pergunta a pessoa, diz como é, e se quiser entrar, pode entrar, não precisa pagar 2 vezes, por exemplo, né? Então, às vezes, as pessoas da família iam participando. Então, eu acho que esse é um recurso maravilhoso de divulgação, de informação, que a pessoa fala assim, eu não gosto disso, nunca viu, nunca experimentou, não sabe do que se trata. E ter essa conversa nossa, por exemplo, né? Muitas pessoas podem sair daqui pensando assim, ah, é mesmo, por que eu estou me cuidando tão pouco? Por que eu não estou dando atenção às minhas sensações? Numa conversa. Então, eu não sou uma pessoa que acha que a biodança não se explica. A biodança se explica. E nós podemos ter sensações e emoções também ouvindo as pessoas. Nos emocionar com elas. Claro que dançar junto, abraçar, o calor, é agradabilíssimo, né? Porém, durante a pandemia, a biodança online salvou vidas. Salvou muitas vidas. Muitos relacionamentos, porque as pessoas não sabiam o que fazer. Não tinham o costume da intimidade, porque chega só para dormir em casa, a grande maioria. E na folga, no feriado, às vezes é um lazer também estridente. E aí não. Eu nunca usei a palavra confinamento. Eu sempre estive no conforto do meu lar. E ajudei todas as pessoas que passaram por mim a entender aquele lugar que ela mora, grande, pequeno, pobre, rico, aquele lugar que ela mora pode ser o lugar de conforto, de intimidade, de aconchego. E isso fez muita diferença para muitas pessoas. De maneiras que viva as mídias, né? Que também amplia o nosso mundo. Então, o mundo que era bem restrito agora ficou muito maior. Então, muito mais rapidamente perto uns dos outros. Isso, a nossa experiência também foi muito Foi maravilhoso, importante. maravilhoso. Não paramos, acho que só uma semana. Paramos uma semana. Uma semana quando começou a pandemia. E depois já retomamos porque sentíamos que não podíamos abandonar os grupos. As pessoas. Tinha muita gente que morava sozinha. Um lugar que no momento de maior necessidade de afetividade, de contato, de encontro, né? A biodança não podia sumir naquele momento. Desaparecer nesse momento. Era um momento que a gente mais precisava, todos nós. Aí continuamos. Os 2 anos tivemos grupo regular descobrindo online. caminhos. Sim, criando, recriando. Maravilhoso. Foi muito maravilhoso. Desafio. Muito uma desafio. Experiência assim, maravilhosa, de fazer biodança com pessoas do mundo inteiro. Como participante, como facilitadores, foi realmente riquíssimo. E nos ajudou também, ajudou a atravessar, né? Atravessar esse período tão álgido, tão complicado, né? E hoje foi um dia muito especial, porque tivemos a participação, estamos tendo aqui a participação da Maria Lúcia, o que muito nos honra, porque bebemos da sua fonte. E
bebemos praticamente todas as semanas, viu, Maria Lúcia? Nos seus livros, quando montamos as aulas. Então, precisamos agradecer. Eu acho que estamos caminhando para encerrar essa nossa live. Podemos ter outras, quem sabe, mas essa vamos encerrar. E precisamos muito agradecer, porque a tua fonte, muitos já se nutriram e todos nós temos bebido nessa fonte. E destacar a importância da sua escrita didática, porque isso é importantíssimo. Então, às vezes, algo é criado belíssimo, encantador, profundo, consistente, metodologicamente. Mas tudo isso precisa ser escrito, ser catalogado, ser explicado. E você faz e faz muito bem esse trabalho. Então, a gente precisa agradecer, porque essa é uma contribuição extremamente importante. Muito importante. Sim. Isso por um lado. E por outro lado, eu sempre digo, assim, na biodança eu fiz muitos amigos maravilhosos, e muitas vezes as pessoas falam, mas o Carlos Garcia, para mim é a maior qualidade, o Carlos Garcia, da Maria Lúcia Pessoa, é que são meus amigos. Para mim, está no meu coração. Essa, para mim, como Esteban, como pessoa, para mim é a maior qualidade que eles têm. E aí aproveito para falar, para contar para todo mundo, né? Porque é um orgulho que eu tenho, de que para mim Maria Lúcia é minha amiga querida e é minha patroa. Eu sempre vou chamar ela de patroa da maneira mais carinhosa do mundo. E aí esse último momento foi para isso. A Dilma está aqui, que também fez a formação na Bahia e também em Minas Gerais, conjuntamente, sincronicamente, na mesma época, né, Dilminha? Aí ela sabe, ela também passou pelo Crescer, lá na Lagoa Santa, que era um lugar maravilhoso, onde a gente desfrutava um encontro mensal, e às vezes muito mais de um encontro mensal, na companhia da Maria Lúcia, e aprendendo sempre, aprendendo tanto contigo. E a Cláudia Leão, que dançou com a gente nesse período online, a Claudinha lá de BH, ela disse, eu sou um exemplo de como a biodança online foi importante durante a pandemia. Gratidão eterna ao VO2. Gratidão, Claudinha. Gratidão a você pela participação, pela presença sempre. Sim. Então, abrimos, Maria Lúcia, para você dizer mais alguma coisa, algo que você queira acrescentar. Então, é chegado os momentos de agradecimento mesmo, né? Então, eu vou falar no coletivo, estamos felizes com esse encontro, porque eu vejo vocês dois e a suavidade, a tranquilidade, os demais amigos que estão aí, eu tenho guardado não só no meu coração, mas também na minha imagem, né? Então, à medida que os nomes vão sendo falados, eles vão aproximando mais ainda de mim. E sou muito feliz de ter tantas pessoas que eu sei que me amam e que eu as amo muito também. E quero deixar como um recado, assim, né, nos momentos que a vida estiver mais desafiadora, né, que todos nós, que já vivemos um minotauro ou não, às vezes nós temos os nossos minotauros pessoais, que possamos aprender a chamar. Né? Esse é um desafio específico para o medo da solidão. Mas eu recomendo como uma prática de amor, né? Chamar as pessoas. E eu também sou feliz quando as pessoas me chamam para celebrar, para passear, para divertir, para viajar, para passar uma noite junto aí, segurando a mão porque está com medo. Ter amigos que possam ser servido por nós também é algo grandioso, assim, de ter essa confiança, né? Às vezes alguém me liga e fala, Maria Lúcia, eu vou te falar isso sem confiança, uma dor enorme. E eu sou também grata por essa confiança que eu tenho recebido de vocês ao longo dessas décadas. Um beijo e uma semana de luz para todos. Beijo no coração para todos, especialmente para você, patroa querida, minha querida Maria Lúcia. Gratidão, mais uma vez, gratidão. Beijo no coração de todos. Um ótimo final de semana. Gratidão imensa, Maria Lúcia. Imensa.